Quando eu cheguei perto do meu pai, ele falou, pô pai, mas nem tu acredita em mim. E aí os pastores lembram que nessa hora ele saiu correndo, ele parou a reunião, saiu correndo, me abraçou, ele falou, não, eu acredito em ti, tu vai ser um grande... Aí ele começou, ele mesmo a profetizar aquilo que Deus tinha falado comigo lá na infância, sabe? E aí depois aconteceu uma ceia, e no meio dessa ceia que a gente tava fazendo, ele me chamou. Eu nunca tinha cantado, assim, né, na igreja, ministrando, assim, né, com um grupo de louvor. Eu tinha cantado com playback, essas coisas de criança, né. E aí ele me chamou numa Santa Ceia e me botou pra ministrar uma música lá e falou pra igreja, porque ele não precisava, sabe? Mas ele falou pra igreja o que tinha acontecido entre a gente e falou assim, eu quero dizer porque eu acredito no meu filho, não sei o que. Ele me botou lá pra dizer, não, eu acredito em ti. Cara, e a partir daquele momento, a minha vida no evangelho, no crescimento música, enfim, nessas partes, começou a crescer muito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tronocast Podcast. Hoje, mais um episódio falando, Ricardo, de personalidades, né? Gente que vem aqui compartilhar sua história, seu testemunho, né? Pessoas que têm um relacionamento com Deus e que levam isso para sua vida. Então, muito massa receber esse cara hoje aqui. Ô Deco, e para mim que também toco há muitos anos, sou músico há muitos anos, eu comecei a me acostumar a receber músico aqui, cara. Então, tô começando a gostar desse negócio, né? A gente já teve nessa mesa várias outras pessoas aí da música gospel brasileira. E hoje com a gente aqui, Tiagão. Isso aí. Thiago Ramos. Thiago Ramos. Ministério Avivar. Isso aí. Palavra Leco. Viva. Grande prazer tê-lo aqui, Thiago. Amém. Obrigado, cara. Obrigado por receber eu aqui, cara. Obrigado por ter a gente conversar sobre Deus, falar sobre Deus e falar sobre essa história aqui que Deus tem feito em Florianópolis, que é nossas vidas, né? Não é só na minha isso, né? Mas vamos lá. Gosta de café, Thiago? Também. Tava conversando antes aqui, né? Apreciador de café Apreciador aqui. de café. Já tava me ensinando o que é bom, o que é ruim. Estamos aprendendo. Tô aprendendo, né? Adoro sobre café, mas nunca fui tão a fundo. Thiago estudioso do assunto aqui do café. Aqui. Um tempinho aí tomando Legal. bons cafés, né? Enfim. Inclusive Então tava tá. em Minas agora, não consegui nem visitar uma fazenda, mas devia ter ido. Legal. Thiago, muito obrigado, em primeiro lugar, Legal. por ter aceito o convite, né? É uma honra pra gente te receber aqui e compartilhar a tua vida, a tua história, o que Deus fez e que eu tenho certeza que ainda vai fazer na tua vida e na tua história. E eu queria começar perguntando como é que foi a tua vida desde a infância, né? É importante dizer o teu pai, né? Sim, Filho do óbvio, bispo Flori Ramos, Sim, então, um homem de Deus, né? Que trouxe a palavra de Deus aqui pra Floripa Sim, e sim. hoje levando também pro mundo inteiro, Sim. né? Então, conta um pouquinho dessa história pra gente. Cara, então eu nasci, como a gente gosta de falar, né, num lar cristão, numa coincidência do nascimento da Palavra Viva no mesmo tempo. Eu nasci meses antes ali. A igreja, se eu não me engano, ela foi fundada em setembro de 88, e eu nasci em julho de 89. Então, quando teve a igreja mesmo, que é a primeira igreja, a localidade, foi só em agosto do mês seguinte que eu nasci. Então, eu nasci dentro da igreja quase que literalmente, assim, sabe? Então, junto com o ministério ali do meu pai e da minha mãe, que começaram muito humildemente ali no Morro do Horácio, aqui no Morro do Horácio, em Florianópolis, ele e mais 2 casais, assim, começaram a igreja, basicamente isso. Meu pai e minha mãe, o dinheiro que eles tinham guardado para começar a vida, eles compraram tudo em cadeira de palha, foi basicamente isso, para poder começar a igreja. E assim começou e nasceu a Palavra Viva, né? E foi nesse ambiente que eu nasci, porque para quem está acostumado a frequentar a igreja, ela às vezes ela se assemelha de uma maneira, eu vou lá na igreja, né? Para mim eu nunca ia lá na igreja, a igreja sempre estava no trajeto das coisas que a gente fazia. Então, a gente ia para a escola, voltava da escola, ia para a igreja, e antes da escola passava na igreja, fazia alguma coisa, almoçava por perto. Então, tipo, ela sempre esteve dentro da comunidade da minha família. É bem essa ideia de, não sei se é o melhor termo, mas a família sacerdotal, sabe? Dessa coisa de estar sempre dentro da igreja, pra gente foi muito realidade. A igreja assim. como casa, né? Exatamente. Às vezes mais em casa do que na igreja. Mais a igreja do que em casa. Isso. A gente até brinca que a gente tem esse costume, né? Vai crescendo e já tá nesse ambiente, e nesse ambiente eu cresci, né? E sempre ouvindo meu pai, vendo as coisas que ele fazia, minha mãe, meu irmão veio depois, né? 2 anos e meio depois. E esse é o ambiente na nossa casa, sabe? Assim, sempre dentro da igreja servindo a Deus, assim. E começou no Estreito ou no Morro do Horácio, na verdade? Ela começou no Morro do Horácio, ela foi para um lugar menor ali que eu não lembro antes, aí o lugar mais consideravelmente uma casa grande, porque ela teve uma casa pequena também lá no centro, eu não lembro certinho onde é que é, mas era uma casa bem pequenininha,
A gente estava conversando até com o Bispo Ruth, que é um dos bispos que começaram com meu pai já há mais de 30 anos aí na brincadeira. E o vizinho proibiu deles tocar qualquer coisa elétrica, microfone, caixa, tudo. Então fazia só no gogó, no violão e na timbazinha que ele tinha comprado, que ele gostava de pagode. E essa era a palavra viver com o cara. E depois lá no Estreito, o Ricardo tava falando que conheceu lá também. Sim, tive uma história lá nesse do Estreito. Né? Legal. Eu ia com a minha tia e minha avó. Uhum. E depois nos domingos a gente fazia ensaio de teatro ali na Palavra Viva. Legal. Que acho que era o Ministério dos Amigos do Rei, nessa época da minha adolescência, na década de 90 ali. 91, 92, tinha uns 11, 12 anos. A gente ensaiava por ali, domingos de tarde. Né? Legal. E aí de lá, aqui pro Abraão, basicamente, que aí começou, onde tem um empreendimento ali, perto do Bar Dori, ali tem um prédio bem grandão ali, que tem algumas coisas, ali era a Palavra Viva, era um terreno ali baldio, não tinha aquele prédio ainda. E dali para onde é a igreja de Capoeiras agora, né? Que é ali na Ivo Silveira. E aí, nessa história, a gente tá sempre junto ali, trabalhando e fazendo coisa. E quando que tu se desperta pro ministério? Quando que tu entende que Deus teria algo para fazer através da tua vida na música e também como sendo pastor? A minha primeira grande experiência com Deus, ela vai acontecer aproximadamente com 9, 8 anos de idade, mais ou menos isso. Apesar de a gente sempre estar dentro da igreja, meu pai nunca forçou a gente a se batizar, por exemplo, nunca forçou a gente a estar nos cultos, nunca forçou a gente de ter que estar com ele aprendendo a ler a Bíblia. Meu pai era um pastor, mas ele era meu pai ao mesmo tempo e essas coisas nunca se entrelaçaram lá dentro de casa, ele tá lá como uma figura de autoridade eclesiástica dentro da nossa casa, entendeu? Ele sempre tava como pai pra gente, assim. E é engraçado porque até na igreja ele sente essa dificuldade porque ele é mais pai, às vezes, do que essa parte também. Pode perguntar pra qualquer líder, qualquer pastor da Palavra Viva, o bispão, paizão, ele vai falar isso, porque é como o pai trata essas coisas, né? E eu lembro que nessa idade, eu já tava começando a chegar próximo da adolescência, assim, né? Passando essa parte de 10, 9 anos, comecinho da pré-adolescência ali. Eu tive uma experiência muito grande com Deus, de receber o batismo do Espírito Santo, de falar em línguas e tudo mais. E ali, aproximadamente com meus 12, 11 anos, eu tive uma experiência muito forte, dizendo que Deus ia me chamar para essa área musical. Eu não tocava no instrumento, não tinha aprendido nada, não cantava também. Mas a igreja já era bem forte nessa questão de louvor, assim, né? Até pela palavra que o pai já tinha recebido lá no Estreito, a gente estava conversando aqui antes também, que o louvor da igreja alcançaria as nações. E lá eu lembro que eu estava agachado, ajoelhado em cima do sub, assim, sabe? Aquele sub, aquela caixa grandona, era peluda naquela época, não sei porque a gente fazia aquele sub peludo, né? Eu lembro, cara. Por que fazia peludo? Dava uma poeira desgranada aquilo lá, meu. A renite danada. E aí eu lembro de eu estar ajoelhado, debruçado em cima disso e Deus falando comigo que ele iria me usar nessa parte de louvor, mas até aquele momento eu não fazia nada, né? Minha mãe era bastante envolvida nessa parte, principalmente de liderança, cantava também, mas principalmente liderança espiritual ali da questão do louvor, bastante envolvida. E naquela época todo mundo cantava também, né? O pessoal chegava na igreja, não, vamos cantar, todo mundo ia pro coral, todo mundo ia aprendia o instrumento muito rápido e ajudar na igreja, porque era isso, cara, era quem tava ali na comunidade, era quem poderia servir, né? Nessa época não era Palavra Viva, era comunidade, né? Não, era Palavra Viva. Ela surgiu como Batista Palavra da Vida. Ah, tá. Batista Palavra da Vida. É a única diferença que tem, que aí tinha uma igreja já com o mesmo nome, acho que era em São Paulo, em outro lugar, e o pai trocou para Palavra Viva. Uhum. Foi a única diferença que a gente teve, assim, mas a gente começou com uma igreja batista lá no começo, porque meu pai, na época, tinha essas coisas de igrejas independentes e da onde meio que tu vinha, né? Uhum. E pelo ministério que ele tinha começado, assim, ele se identificava muito pela confiança, pelos conceitos, assim, do Batista, e aí ele falou, vamos igreja batista, mas nós somos uma igreja independente, né, de qualquer maneira. E hoje é só Palavra Viva, basicamente. E desde aquela época, essa minha primeira experiência com Deus ali, debruçado no sub, chorando, eu ouvi a voz de Deus e dali pra frente eu me dediquei a aprender, a estudar música, aprender a cantar, e aí eu tive umas experiências legais, assim, depois eu compartilho também sobre essa questão de crescer na música, crescer em Deus, aprender e tudo mais a cantar, enfim. E ser separado para pastor, quando isso aconteceu, como foi esse processo? Então, eu comecei como ministro de louvor, assim, desde a adolescência, eu baixo, violão, aprendi guitarra também, aí comecei a aprender a cantar. Aí eu tenho que contar isso porque faz parte dessa chegada no tá ligado? Porque dessa chegada ali no pastor. Esse caminho, né? O caminho de... Então,
Quando eu começo a aprender a cantar, ali dos meus 14, 15 anos, é muito ruim porque a voz masculina, ela muda muito, né? Então tem aquela desafinada que a gente sempre dá, aqueles negócios assim, tudo. Aí, então nessa parte eu comecei a aprender a cantar. Sempre me envolvi na música, na parte instrumental, e aí eu comecei a aprender a cantar. Só que para aprender a cantar, eu ia lá nos grupos vocais que tinha, no coral, cantava com os adolescentes, enfim, onde dava, né? Eu tenho uma experiência muito, muito legal com meu pai que a gente teve nesse começo, né? Meu pai numa reunião, a lá Bisflori, se vocês não conhecem, a reunião dele é no meio da igreja, todo mundo senta ao redor e eles vão lá trocando ideia. Ele nunca foi de sentar no gabinete, fechar a porta e conversar com as pessoas. Ele era bem desse tipo. Então ele tá reunido com os pastores, eu desço assim da salinha e ele tá falando alguma coisa de louvor. Eu não sabia o que era que estava acontecendo, né? E aí ele chega assim... me vê descendo, ele me pega como primeiro exemplo. Por exemplo, ele olha pra mim no meio dos pastores, eu nunca colocaria o Thiago para ministrar louvor. E aí aquilo me impactou muito. Mas ele, obviamente, tinha um contexto todo ali, que falando que eu não era preparado, preparado, enfim, uma criança, era todo esse contexto, né? Mas aí, quando eu cheguei perto do meu pai, ele falou, pô pai, mas nem tu acredita em mim. E aí os pastores lembram que nessa hora ele saiu correndo, ele parou a reunião, saiu correndo, me abraçou, ele falou, não, eu acredito em ti, tu vai ser um grande... Aí ele começou, ele mesmo a profetizar aquilo que Deus tinha falado comigo lá na infância, sabe? E aí depois aconteceu uma ceia, e no meio dessa ceia que a gente estava fazendo, ele me chamou. Eu nunca tinha cantado, assim, né, na igreja, ministrando, assim, né, com um grupo de louvor. Eu tinha cantado com playback, essas coisas de criança, né? E aí ele me chamou numa Santa Ceia e me botou pra ministrar uma música lá e falou pra igreja, porque ele não precisava, sabe? Mas ele falou pra igreja o que tinha acontecido entre a gente e falou assim, eu quero dizer porque eu acredito no meu filho, não sei o que. Ele me botou lá pra dizer, não, eu acredito em ti. Cara, e a partir daquele momento, a minha vida no evangelho, no crescimento música, enfim, nessas partes, começou a crescer muito. Aí vai chegar, eu vou estudar música, eu vou fazer conservatório musical, vou estudar violão, vim fazer algumas coisas, começando a cantar mais valendo. E ali, quando eu chego nos meus 20 anos, 21 anos, eu sou separado para o ministério pastoral, né? Porque eu já estava começando a liderar bastante, já tinha liderado grupo de louvor, os grupos de louvor adolescentes, jovens e tudo mais. E naquela época o pastor dos jovens tinha saído, então eu assumi os jovens, então eu precisava de uma separação. Separado, a gente tinha naquela época a separação pastoral e depois a consagração, né? Então ali eu sou separado pastor e daí pra frente eu começo a viver essa parte como pastor, assim, sabe? Mais de acompanhar as pessoas, de trazer esse crescimento, pregar, que era uma coisa que estava completamente fora da minha rotina. Então eu vou começar lá a partir dos meus 21 anos, basicamente. Que legal uma questão interessante que Deus trabalhou na tua história, porque Ele te dá a palavra, mas Ele confirma essa palavra por meio do teu pai. E a importância que nós temos como pais, né, nessa mesa de pais aqui, né, de confirmar as palavras que Deus leva aos nossos filhos, né? Falamos isso algumas vezes aqui, né? E no nosso último GD, né, Deco? Lembra que eu levantei isso? A gente... Um dos exercícios espirituais que a gente ia fazer era ler o livro de João inteiro de novo em uma semana ali, né? E aí tá, debrucei lá, já tinha lido, mas li de novo. E, cara, eu nunca tinha me percebido de que veio a voz de Deus 2 vezes para Jesus. Na minha cabeça sempre, na do batismo, é claro, todo mundo fala, né? Até quem não conhece Jesus sabe da pomba que desceu. Mas teve uma segunda vez. E Jesus foi lá e Deus de novo falou lá em voz alta, não, eu te... Eu não lembro exatamente a palavra que ele falou, mas ele... no Monte das Oliveiras, né? Que ele foi orando na oração. Isso. E, cara, a voz do pai é muito importante. Até Jesus precisou disso, entendeu? Então, no momento onde o Thiago talvez estivesse inseguro, e até pelo que ele ouviu do pai, o pai teve a percepção de entender, claro. Não, é o momento que eu preciso afirmar o que Deus já tinha falado para ti. Sim. A gente tá passando agora... Teus pais são convertidos? Meu pai é falecido, minha mãe é convertida. Mas eles... Meu pai não era. Mas ele se converteu. O seu pai se converteu ou nasceu no lar cristão? Meu pai não se converteu e não nasceu no lar cristão. Aí cristão. A sua mãe se converteu depois, então tu é a primeira geração de... Eu sou fruto da oração da minha avó. Tá. Mãe da minha mãe. Então, basicamente, tu é a primeira geração de cristão dentro da tua casa daqui pra frente. Porque a tua avó provavelmente era cristã, mas agora tu vai começar a criar teus filhos no cristianismo e ele assim vai. Sim. Mais ou menos contigo, Ricardo. Não, comigo, a família da minha mãe é evangélica, meu avô fundou a igreja presbiteriana. Terceira geração, então, digamos assim, você é a terceira geração. Acho que já sou a quarta. Terceira, quarta geração. A minha, mesma coisa, é a primeira geração, meus pais só, que são cristãos, né, se converteram.
Agora, o Ricardo tem uma experiência diferente, mas a maioria das pessoas que a gente vê dentro do evangelho aqui no Brasil passam por esse processo de que eu e tu tivemos, que somos a primeira geração. Então a gente está começando a ter essa primeira experiência das gerações dentro da igreja. A gente está falando de 1500, aí, né? Descobrimento do Brasil já tinha movimento protestante na Alemanha. Tava acontecendo, E as igrejas começando... Eu visitei uma igreja nos Estados Unidos que tinha 300 anos. Sim, então, eu tipo... também. Sim. Linda, né? Cara, tem quase, sei lá, Então aí 200 anos a mais é a idade do meu país. Isso, aí tu pensa, agora que a gente tá começando a viver esse contexto, então qual que é a maior importância pra gente? Não é só falar as coisas ou apontar as coisas, é reforçar. A maior parte da liderança que eu vivi na minha vida é o reforço disso. O reforço de tu é escolhido, tu é guardado por Deus, Deus te usa, enfim, dessas coisas, essas afirmações. E às vezes como pais, botando já o jogo da família nesse sentido, às vezes fala uma vez pro filho, mas eu já falei contigo, mas óbvio que já falou contigo. A gente fala com ele toda hora, mas a maior parte do crescimento dele, o Ethan tá com quantos? 4 também? 4 amanhã. Às 4 da manhã, a Esther também 4 anos, e é toda hora, velho. Eu já falei pra não berrar, eu já falei pra não bagunçar, e é isso. Até eles se tornarem basicamente adultos, vai ser isso com a gente, sabe? E esse reforço da palavra de Deus comigo ali, com essa experiência do meu pai, foi muito forte. Porque eu tenho certeza que foi o que me deu o maior pilar ali de sustentação pra minha fé. Porque a primeira comunicação com Deus que a gente tem quando nasce num lar cristão não é com Deus. Não é com Deus, é com quem serve a Deus. É com seus pais, é com tua família. Lá na frente tu vai entender o que é um relacionamento com Deus. Lá na frente, que eu fui com só 12, 13 anos, que eu fui entender o que é Deus falar comigo. Mas até lá, meu pai era a voz de Deus, entendeu? Tipo, era mais ou menos isso, entendeu? Então, quando ele vai reforçar, vai confirmar isso na minha vida, nossa, meus olhos se abrem, aí eu boto um pilar, falei, não, tudo que eu fizer vai ser em prol disso, entendeu? Inclusive, quando eu sou, meio que puxando os assuntos um no outro, quando eu sou separado da pastor, um ano antes, eu tava trabalhando em edição de programa de TV, estava fazendo faculdade em outras coisas, e no meio da minha vida, com outros planos, outra cabeça, Deus me para, Thiago, aonde eu tô nesses planos que eu conversei contigo? Aí eu naquela minha ingenuidade maior, eu achei que Deus tinha ligado no telefone errado, porque eu falei, Deus, é o Thiago, filho do Bispo Flori, que tá todo dia na igreja. Ele falou assim, não quero saber quem tu é, eu não quero saber que tu tá fazendo. Eu quero saber onde é que estão aquilo que eu falei pra ti, onde é que estão os planos que Deus, Deus falando comigo aqui, eu coloquei na tua vida. E aí naquele momento, uma experiência pessoal, eu não indico ninguém fazer, eu parei literalmente tudo que eu tava fazendo. Eu tranquei minha faculdade, saí do meu emprego, e eu falei, Deus, enquanto eu não entender o que tu queres pra mim, eu não vou me mexer. E aí foi onde eu fui separado da pastor, aí é onde eu vou aos Estados Unidos, depois vou à Austrália, aprender sobre o Ministério de Louvor, e quando eu volto, a gente grava Maranata. E aí, quando a gente volta, grava Maranata, grava pra sempre, e o Ministério Avivar começa a crescer. O Ministério Avivar já existia? Já existia. Ele começou virou pastor, já a banda de vocês ali já chamava... 2006 é o primeiro álbum do Avivar, que é com esse nome, né? Eles precisavam o nome, Avivar significa renovo no hebraico, né? Primavera, renovo, algumas outras palavras ali, né? Então, quando eu me volto nesse tempo para Deus, não é por causa de mim, mas é que graças a Deus eu fiz parte disso, sabe? De poder estar fazendo parte disso até hoje. Então, a Fernanda já estava muito mais tempo do que eu, a minha mãe, os pastores que estavam ali, que são hoje bispos nas nossas igrejas, o bispo Roberto, o bispo João, o bispo David, que está na Itália, já faziam parte do que era o Ministério Avivar, entendeu? Então, quando eu volto e eu recebo essa herança que eles deixam pra gente também, Deus me insere nisso e, cara, toma proporções que a gente nunca imaginou que tomaria, mas Deus já tinha prometido pro meu pai lá nas cadeirinhas de pai, lá no Estreito, onde a gente tinha falado, que a gente abre, que a gente consegue ver no YouTube, vocês conseguem, saber tudo, ou YouTube ou Spotify. Cara, é Japão, China, Indonésia, tipo, lugares que tu nunca imaginaria que o evangelho chegaria, entendeu? Através da canção, né? E até hoje é assim, cara. Graças a Deus, por causa de alguns momentos que a gente tem de querer ouvir a palavra de Deus, sabe? De querer ouvir a mensagem de Deus. É sempre assim, cara. A gente tem uma história interessante de como se conheceu, né? Porque o Ethan foi amigo da Esther na escola. Sim. E a Nana começou a conversar com a Fábio, lá naquelas de pegar e levar a criança na escola. E aí, num certo dia, tinham 2 aniversários. Tinha um do amigo da Bela, da amiga da Bela, e tinha um da amiga do Ethan, que era a Esther. E aí a Nana foi pro aniversário com a Bela
e eu fui pro aniversário da Esther com o sim. Ita. E aí foi ali que eu conheci o Thiago, né? Então, esses relacionamentos. Nessas horas a gente sempre acha o crente que é assim, o crente ele nunca tá num lugar que ele vê que tá acontecendo alguma coisa, que ele sabe que ele pode ajudar, ele nunca vai ficar parado, sentado no lugar. Tipo, logo no começo eu comecei a fazer as coisas, tinha café, bolinho, um monte de coisa, aí o André, o Dex tinha perguntado dos outros, ele disse, posso ajudar alguma coisa? Posso ajudar alguma coisa? Posso ajudar alguma coisa? Aí eu falei, cara, beleza, me ajuda aqui no café. Aí ele fez a balança, né, ele tava brincando, a balança, água quente é tanto assim, aí ele, tá, eu vou tentar. Pô, deixa eu ajudar, mas eu só não sabia que era tão bonitinho, né, o ritual ali. Medido da Isso. centímetros na cara, água. Porque a gente que tá nesse movimento da igreja, a gente tem essa noção da comunidade, assim, cara, a gente tem que fazer o culto funcionar, tá ligado? Tem que fazer isso funcionar. Pô, quebrou aquilo lá, vamos consertar. E, cara, aí eu falei, depois não sei como é que a gente chegou, mas eu falei, cara, tu é de alguma igreja, né? A gente chegou nessa, somos aí. Aí a gente começou a trocar ideia. E olha que interessante, nesse dia, que dia que era? 16 de maio, né? Isso? Maio. 16 de maio. Nós não tínhamos nada aqui ainda. Não tinha estúdio. Não, tinha E naquele dia eu falei, Thiago, eu tô montando podcast, quero que tu vá lá. Sim, é verdade. Então, né, Deus mostrando aqui também. E a família, Thiago? Então a gente falou aqui da Fábio, da Esther, e conta um pouquinho da tua família. Cara, a Fábio entra nesse momento, eu sou separado do pastor solteiro ainda na época, a Fábio entra na minha vida nesse momento, eu tava num período, como eu falei, que eu tinha parado tudo, eu conheci ela e a gente, cara, conversou, eu conversei bastante com o irmão dela no começo ainda assim, a gente criou uma amizade muito boa. E depois eu conheci a Fábio, só que eu tava num momento que eu fiz um propósito de Deus, não tinha falado pra ninguém. Eu ia ficar 1 ano sem namorar ninguém, assim, solteiro, né? Pra ser mais claro. E ela entra nesse meio do processo, meio do caminho. E aí a gente conversando, as coisas indo bem. E aí a gente chega naquele momento que só tá conversando, assim, né? E aí? Aí eu expliquei pra ela, falei assim, olha, eu não abri pra mais ninguém, mas como é uma pessoa que a gente tá conversando, tudo mais, a gente tá construindo uma amizade legal. Eu tô com um propósito, que eu tô solteiro esse tempo, eu fiz um propósito com Deus, ela, amém, eu respeito isso, não botou pressão em mim, e a gente continuou conversando e tudo mais, aí depois desse tempo passado comigo, eu falei, olha, tal dia, tal mês vai terminar meu propósito, se quiser depois disso a gente pode começar um relacionamento legal, começar a namorar, enfim, tudo mais, orar junto e ela já era da igreja? Ela já era da igreja, Uhum. A gente brinca que ela veio da Assembleia de Deus, ela da família dela lá de Itajaí já. Ela estava estudando nutrição aqui na UFSC e ela acabou ficando aqui por Floripa. E aí ela frequentava a Assembleia de Deus, não era tão frequente assim, mas aí a gente naquela época que eu comecei com o culto de jovens, que eu falei em 2011 aí, mais ou menos isso, 2011, 10 anos atrás. E a gente já fazia um culto de jovens muito forte. Aí ela acabou indo visitar um culto de jovens, eu estava pregando, ela veio, começou a se envolver na igreja e a partir daquele momento a gente começou a conversar assim. E aí a gente casou depois de 1 ano e meio, acho que só isso, assim, sabe, muito rápido. Que é isso, cara, quando tem um propósito, sabe, quando tem uma coisa, a gente não... Não tem tempo a perder, Não, né? não faz sentido, sabe, eu já ia fazer 24 anos, né, casando com 24 anos, então não era, tipo, não tava com aquele medo de 18, sabe, quando tu é crente, 18, tá namorando, tu fica desesperado, pensando assim, pô, eu não posso casar daqui ano que vem, porque isso, que o cara se preocupa com um monte de coisa. E a partir daquele momento a gente começa a construir a nossa família, né, também ali, né, e a Fábio veio na minha vida, cara, graças a Deus ela foi, assim, parte essencial, assim, porque veio nessa parte quando o Ministério do Avivar estava começando, a gente casou, ela assumiu a parte das agendas, das organizações e sempre me ajudou, foi muito parceira, assim, um dos diferenciais, assim, que eu sempre enxerguei na vida dela, que, obviamente, ela me amava nessa parte, mas que ela confiava e acreditava muito em mim também. E, cara, pro homem isso é essencial, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? As maiores dificuldades que a gente atende, às vezes, casais, é esse desprezo entre um e o outro, mas pro homem isso é essencial. Alguém que acredita nele, alguém que bota ele pra frente, acredita mais do que ele pode alcançar. E, na época, ela, nossa, me ajudou muito nesse sentido. A gente casou, aí veio o Oliver e veio a Esther agora e estamos construindo essa vida juntos, cara. Que bênção, que bênção. Conta pra gente como é que é a igreja hoje, a Palavra Viva, onde é que ela tá espalhada, onde a gente encontra. Então, dessa igreja pequenininha do Estreito, lá que a gente tava falando, quando eu veio aqui para Abraão, a gente já tinha 4 igrejas grandes, que era grandes pra gente naquela época. No norte da ilha, tinha recém começado, no sul da ilha era uma igreja muito forte, e em Paulo Lopes também uma igreja muito legal, que tem até hoje, inclusive. E lá também, essa questão missionária do pai de abrir igrejas, de
preparar liderança sempre foi muito forte. Cara, 80%, 90% dos pastores da Palavra Viva são pastores que são consagrados e criados pastores dentro da nossa igreja, sabe? A gente não sai contratando gente para ser pastor dentro da igreja. São treinados, passam pelos nossos discipulados, passam pela nossa preparação, que tem a Unigrace, que dá aula sobre, enfim, vários temas dentro da teologia, né? Não é um curso teológico de formação, mas ele é um preparatório, né? Então, eles passam por esses processos, aprendem ali, tem um chamado e dali para frente ele vai. Meu pai sempre acreditou em jovens, desde o começo da igreja, desde o Bispo Sérgio, que hoje está nos Estados Unidos, o pastor, o Bispo David, que está na Itália, como eu falei. Cara, eles começaram com 20 e poucos anos, meu pai acreditou neles como pastores já, tá? E hoje a gente vive o mesmo processo. Então, a igreja tem nos Estados Unidos, em New Jersey, em Danbury, tem na Itália, em Milão, em Latina, que é perto de Roma ali, e agora está começando o encontro em Lugano também, que é ali na fronteira com a Suíça. Suíça e Itália, ali no norte da Itália. E em Londres, que tem a igreja lá de Londres também, que em Londres. Que bênção, cara. E que orgulho, né? Tipo, no sentido de a gente ver uma igreja que nasce aqui, Sim. né? Nasceu no Sim, Morro do Horácio. Sim. E hoje alcançando o mundo, né? Sim. Através, Thiago, eu acho, muito da tua família, através da vida do teu pai, da visão que Deus deu pra ele, né? E do arregaçar de mangas e vamos fazer o que Deus me colocou pra fazer, né? Um pouquinho Abraão, Isaac e Jacó aí, né, cara? Tem. Sai daí, vai sai lá. da terra, vai lá e leva o negócio, né? Ô, Thiago, como que foi esse vislumbrar para novos ares, outros países da igreja? Isso foi Deus falando com teu pai? Foram os bispos que se levantaram e falaram, olha, Deus me chamou, eu quero ir para lá, e teu pai bancou a ideia? Como é que aconteceu isso? Cara, Isso é mais curiosidade, né? É difícil de explicar o como, assim. Inclusive da Maranata, as pessoas falam, mas como é que vocês chegaram? Assim, é muito difícil explicar, porque a gente sabe que é o agir total de Deus em muitas coisas. Não, isso sim, mas como foi o agir de Deus? Mas eu digo assim, como é que a gente chegou lá, sabe? De pensar nessas coisas, né? Meu pai, ele teve uma experiência logo no começo, assim, já de acreditar nas pessoas e dando pastores, experiências muito boas, assim, sabe? Treinando líderes e abençoando eles, enfim, de fazer eles crescerem, sempre dando oportunidade, assim, é muito difícil alguém passar dentro da igreja ali, pelo tempo que eu tenho de casa, assim, não possa só ser da Palavra Viva, mas difícil reclamar que nunca teve oportunidade, sabe, assim, é bem difícil isso acontecer. Claro que não é com todo mundo, né, sempre todo mundo vai ficar junto e dá certo, não aconteceu isso na igreja com os apóstolos lá, não vai ser com a gente que vai acontecer. Então, nesse processo aí, várias vezes o pai queria começar a abrir ares e no meio do caminho, cara, ele não pode ouvir um não dá. Ele ouviu do pastor dele uma vez lá, que era americano, dizendo assim, porque americano não vai parar para ouvir brasileiro fora, né, das coisas. E isso ficou aquela pulga atrás da orelha dele. Aí, não, vai sim, porque se pregar o evangelho, sei o quê, enfim. E aí hoje a gente tá com o Bispo Sérgio pregando em português, sendo traduzido com americanos lá na igreja, sabe? Se convertendo, não é americanos que, iam em outra igreja, não, se convertendo, se batizando na igreja, sabe? Então, é a distância, sabe, do visionário que ele tem dessas coisas, né? Sabe, de entender aquilo que Deus quer fazer e agir conforme. Ele foi no Chile uma vez também, abriu igreja lá no Chile, abriu igreja lá no Chile, assim, com outros pastores lá, abençoou eles, começou um trabalho numa comunidade chilena lá também. E a primeira vez que a gente vai para os Estados Unidos, a gente foi para tirar férias. Não. Deveria ter ido para tirar férias. Só que lá o pai encontrou um amigo que era pastor, que tinha igreja, não sei o que, tava passando uma dificuldade, enfim. A igreja tava para fechar. A gente sai de lá com a igreja renovada, tudo mais, novos pastores, a igreja com 40 pessoas de novo congregando lá, enfim. Depois de um mês e pouco, assim, de trabalho, e ele sempre amou isso, sempre amou. E ele sempre, depois dessa primeira experiência, ele falou assim, cara, a gente vai implementar uma igreja nos Estados Unidos. A gente tentou por várias vezes, e até que recentemente a gente conseguiu implantar a primeira igreja em New Jersey. Aí dessa igreja de New Jersey que tá fazendo 6 anos agora, 6 ou 5 anos agora essa igreja. Aí de lá abriu uma outra área em Connecticut, que é em Danbury, um pouquinho mais para cima, 1h30 de Nova York.
E as igrejas das Itálias foram italianos que vieram, aprenderam da Palavra Viva, da nossa visão, gostaram muito e queriam um pastor nosso lá, cara. Eles queriam de todo jeito. Tem muito essa troca de informação com igrejas brasileiras, dos italianos. Tem algumas igrejas grandes lá, não sei se vocês já foram ver isso. Igreja da Paz, que é lá de Santarém, tem um trabalho forte lá. E eles gostaram muito da Palavra Viva. Então a gente foi lá, começou um trabalho em Montesarchio, que é lá perto lá do sul de Nápoles. E um pequeno trabalho lá com outros pastores, treinamos pastores. O trabalho lá não começou a dar certo tão bem, só que o de Milão começou a crescer muito. Que aí onde a gente enviou um pastor, também nessa coisa. Que aí, quero, Deus vai, vamos. Não tinha nada, não tinha visto, quer dizer, isso, não tinha visto, não tinha nada, não tinha Falava descendente. italiano, pelo menos? Não falava italiano, Falava tá nem aí, nem aí. O Espírito Santo, Não. vamos embora. E aí, nesse processo, ele vai tentar cidadania, não consegue, e aí descobre no meio do caminho que a esposa conseguiria, e vai, recebe o visto e tudo mais, e Deus agindo em tudo, cara. Aprende italiano e tá lá. Romeno, cara, a igreja da Itália é uma loucura, que é romeno, Todo mundo é passa russo, ali, né? porque Milão é um grande polo, Sim. sabe? É um grande polo de moda e de outras coisas, então passa muito imigrante. Então é tudo quanto é gente da Europa ali, e os brasileiros, às vezes, que vão morar realmente lá. E a gente teve recentemente até casais de jovens que falaram assim, cara, a gente tem um sonho de morar e a gente quer servir a igreja lá. E aí eles foram, organizaram as coisas próprias, assim, a vida deles e tudo mais, e organizaram para servir a igreja de lá, sabe? Então, depois que tu começa a plantar isso no coração das pessoas, as pessoas sonham, cara. É uma loucura, porque tanto a igreja na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, foram assim, pessoas confiando na palavra de Deus e Deus abrindo um matagal, literalmente, sobre a palavra, sabe? Que bênção, que bênção. Quando é a ação de Deus, quando é plano de Deus, acontece mesmo, né? É isso. Não é vontade de um cara só, né? Não tem como. Legal, cara. Legal. Eu falo isso porque eu conheço alguns plantadores, né? Não implantadores. O termo mudou, é plantadores. É, né? plantadores. Quem planta. É. Eu tenho que aprender isso, faz 10 anos que eu falo errado. Mas vem do inglês também, Church Planners. Enfim. E é uma dificuldade, os caras ficam ali um tempo girando no coisa, mas assim, cara, teu pai é um fenômeno. Eu acho que ele tem um dom especial de Deus pra trazer as pessoas certas, botar no lugar certo Sim, e a coisa andar. É maravilhoso. Cara, né? é chamado, sabe? E mais do que isso, porque eu sou presbiteriano independente, né? Eu não frequento a igreja de vocês, mas eu admiro o trabalho de vocês. Como eu falei, eu tinha um passado ali da minha familiar, né? A Palavra Viva, mas das antigas, quando vocês estavam começando, né? E minha avó sempre foi uma mulher de oração, minha tia também muito forte. E de vez em quando eles passavam lá, faziam campanhas de orações ali na Palavra Viva, ela tava lá e eu ia junto. Ia lá, orava, tava uns motivos lá das famílias e tal. E dá pra ver esse poder de Deus agindo ali, né? Muitas vezes eu vi isso. E essa continuidade é que eu acho que é importante, né? Porque a gente vê, abrir igreja aí pode ser um grande negócio. Sim. Pode ser um grande negócio. No Brasil, muitas igrejas são bons negócios. O mundo evangélico é um povo fiel. Então vende bem, música vende bem, camiseta vende bem. Mas a questão é quando é vontade de Deus, é outro papo. Porque mesmo que venda, mesmo que aconteça, porque o público evangélico é fiel, a questão não é a gente, não é dinheiro, é o reino de Deus crescer, né? E quando a gente vê isso, as pessoas se desprendendo para mudar de país, né? De cidade, país, mudar completamente sua vida, para ir tocar o projeto e o reino de Deus e o que tu falou mais importante, pessoas estão se convertendo. E é o reino de Deus, né, cara? Então, não enfim, só convertendo, tá? Isso. Contar uma história recente, eu trabalho num grupo de restaurantes. E o Ernesto, que deve estar nos vendo aqui, porque sempre acompanha os nossos episódios. Beijo, Ernesto. Eu quero te conhecer, cara. Já ouvi falar muito nosso bem de chefe ti. executivo, cara, Ernesto, do claro. Olivia, claro. Do Olivia, claro. Um abraço, Ernesto. E, cara, Muito ele bom, acabou de ter uma experiência incrível com Deus, sua vida transformada, foi batizado na Palavra Viva dos ingleses. Legal. Então, para ver como é uma igreja viva, de fato, que alcança pessoas, que continua transformando vidas, batizando e levando o nome de Jesus onde vai. Que legal, então, cara. Poxa, que legal. Então, um abraço aí, Ernesto, né? O Ernesto logo tá aqui testemunhando também a vida e a história dele. Ernesto, quando chegar aqui, tu pode trazer um daquela massinha gostosa que você faz ali no Olivia, né? Uma lasanha. Né? Aquela lasanha, tem umas né? prontinhas, né? Que tu leva assim, só o... Cara, esse bicho manda muito bem. Mas então, Thiago, assim, honrar mesmo vocês e o que vocês já fizeram e que eu tenho certeza que ainda vão fazer. Amém, cara. Né? Amém. Onde é que vocês estiveram com a Avivar recentemente? Agora a gente eu acabei de chegar de Minas Gerais, inclusive. Esse ano foi um ano legal. A gente teve no Maranhão, teve no Nordeste também, em outro lugar. Tô tentando lembrar outro lugar que a gente teve.
A gente, às vezes, algumas coisas, eu acho que foi na Bahia também. A gente vai no Espírito Santo, a gente ministrou esse ano também. Enfim, são vários lugares, né? A gente tá mais concentrado agora de conseguir servir as igrejas locais também, quando a gente vai em algum lugar, fazer um evento na Marcha para Jesus, alguma coisa do tipo, Dia do Evangélico, essas coisas do tipo, sabe? Então a gente vai indo, cara. Na real, onde Deus chamar, a gente vai. Onde Deus abrir as portas, nós vamos estar. Vai ser basicamente isso, cara. E uma coisa legal que tu disse é que fora é o Ministério Avivar, mas dentro é o louvor da igreja. Tá ali, o pastor Tago tá ali, eu tô ali, o pastor... tô com a dúvida no repertório, os caras me mandam, tem não sei o que, tipo, a gente tá ali, sabe? A representação do Ministério Avivar fora, ela é feita para que, inclusive, um ponto muito importante, antes de a gente poder viajar, a gente não podia viajar se não tivesse alguém que tivesse no nosso lugar lá, tu entende? Então, o nosso primeiro passo não foi o Ministério Avivar crescer, porque infelizmente a gente vê. Cresce o Ministério de Louvor, o Ministério de Louvor dá muito certo, as pessoas fazem mais sucesso que a igreja, as pessoas se desvinculam da igreja, montam seu próximo ministério, enfim, e vão e seguem a vida, sabe? Ou a igreja fica desamparada completamente, o Ministério de Louvor já não para mais lá. Então, o principal ponto que a gente poder viajar, naquele comecinho lá, principalmente em 2012, 13, 14, 15, que a gente estava muito tempo na estrada, a Fernanda tinha que preparar as ministras, eu tinha que preparar os ministros, o Ananiel tinha que preparar os músicos, o Johnny, enfim, todo mundo tinha que preparar a gente, porque senão a gente não ia sair, que não ia ter quem tocasse na igreja, entendeu? Então, isso sempre foi uma questão muito forte pra gente, assim, sabe, de preparar novas pessoas. Só que em Capoeiras, no nosso centro aqui, no nosso polo ali, são mais de 60 pessoas ativas. Não é, tem 60 pessoas não ativas, com nomezinho na escala, tudo bonitinho, que servem ao louvor. Então, em diversas áreas, entendeu? E fora as outras igrejas, o polo dos ingleses, da Palhoça, que é muito grande também. Então, muita gente servindo, sabe, nessa parte do louvor. E é preparar, acreditar nas pessoas, disponibilizar material, e aí vai, né? Todo o processo de ensaio, enfim, essas coisas. E spoilerzinho pra gente aí, tem um álbum novo da Avivar chegando? Teve um álbum que a gente lançou, o último, agora, que estão saindo as versões ao vivo deles. Essas versões ao vivo vai ser um álbum novo? A gente, desse último álbum que a gente lançou, que tem 6 músicas ali, a gente chama um EP, né, que é mais curtinho, a gente tá começando a lançar as versões ao vivo dele, entendeu? Então a gente lançou Amor Venceu a Morte agora, que é uma música muito forte, que eu ajudei a compor também. A próxima é Abram os Portões, que é o tema do álbum, vai lançar ao vivo também. E aí vai todas as outras músicas vão lançar até o final do ano, aí a gente vai lançando elas ao vivo ali no YouTube. Tá bem legal, se você ainda não conferiu ainda, vai lá no YouTube, procura Amor Venceu a Morte Avivar e tá bem legal, bem especial. Show. E eu vi já algumas vezes aqui tu citando a questão do desenvolvimento de pessoas, de liderança, né? Hoje tu tá liderando, na verdade, os ministérios de louvor das igrejas locais, né? Sim. Como que é esse processo para vocês? É institucionalizado? Tem algo padrão? O que acontece? Quando a gente começa a crescer em quantidade de pessoas ou diferentes localidades, cara, tem muita coisa que vai começando a se adaptar, né? Então, nesse processo todo, desde 2012, com a mudança drástica que a gente falou, cara, daqui pra frente nossa música vai ser cristocêntrica, a nossa música vai ser em adoração a Deus, ela não vai ser de vitória pessoal, ela não vai ser de envolvimento pessoal das coisas que eu sofro, que eu faço, ela vai ser de exaltação e adoração pra Deus e cristocêntricas. Ponto. Então a gente baseou primeiro pela visão. Meu pai sempre... uma visão de igreja, uma visão do Ministério de Louvor. De igreja. Minha visão de igreja, o Ministério de Louvor acompanha isso, sabe? Essa parte. Mas o pai disse, eu quero que sejam isso, a música de vocês seja isso. E aí a gente, a partir daquele ponto, começou a compor somente nessa via. Entendeu? Somente com isso. Então, aí, lá no começo, quando era só algumas canções, começava a ficar difícil, porque, as pessoas vinham e não conheciam direito. Mas hoje, depois de 10 anos desse trabalho, cara, 90% do repertório é nosso, sabe? Não é porque a gente quer, é porque as pessoas amam as canções, sabe? Eles amam as músicas, sendo elas fizeram sucesso ou não, elas já fazem parte da comunidade, entendeu? E eu sempre falo, pessoal, cara, começa com uma música, começa com pouco, começa tocando aquilo que vocês sabem tocar, ou como vocês conseguem arranjar, começa compondo. Por que é importante isso? Cara, qual foi o fato de Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, compor, dançar? Qual foi o fato de Ana, depois que ela entrega Samuel lá com Eucana para servir ao templo? O que ela faz depois? Tem a oração dela, tem um salmo dela agradecendo a Deus, gente. Então, a vivência da igreja é isso, é vivenciar, experimentar as coisas em Deus e louvar Ele, né? A adoração é isso, né? O louvor é isso, é louvar Ele pelo que Ele fez. Não o que Ele fez na vida do Ricardo. Eu posso adorar a Deus,
e louvar ele porque ele tem feito na tua vida. Mas o que ele tem feito na minha vida, por que eu não vou fazer isso, sabe? Então, as canções, por exemplo, teve a Milagres que a gente compôs em cima dela, os milagres literais tinham acontecido na pandemia com os pastores que estavam entubados e a gente começou a viver pastores transformados e voltarem basicamente a viver, digamos assim, sabe? Que entubados estavam para a morte e voltaram respirando, se recuperaram e a gente viu os milagres de Deus acontecendo e a gente compôs em cima disso, sabe? A Maranata, desde lá no começo, veio das pregações contínuas do meu pai sobre a volta de Cristo que a gente fez, que foi feita naquela época. Enfim, todas as canções são disso, sabe? Então, eu acho que um dos pontos principais para o Ministério de Louvor dar tanto certo dentro da Palavra Viva é porque a gente reflete aquilo que a gente tem vivido. Assim como o Avivar reflete a visão de louvor da Palavra Viva fora da igreja. Entendeu? Tipo, é cíclico isso, é cíclico. Não pode quebrar esse laço. Aí sim, claro que eu posso falar aqui de coisas técnicas, de material de estudo, de horário de ensaio, de construção de repertório, todas essas coisas contribuem. Mas o que muda o Ministério de Louvor é a visão. Porque se a gente chegar e perguntar qual que é o problema de louvor do Ministério de Louvor da tua igreja, qual é o problema do Ministério de Louvor da tua igreja, todo mundo vai chegar em 4, 5 pontos. Repertório, inveja, o ego, vou resumir no ego, né? Cantar coisa nova, né, dentro desse repertório, limitações daquilo dentro da visão que eles vão ter dentro da igreja, se a igreja é mais tradicional, se a igreja é mais pentecostal, se a igreja é mais rock and roll, se a igreja é dentro dessas limitações. Mas o maior problema que... Compromisso. Compromisso, que é um ensaio. Ai, meu Deus. Compromisso, que é problema de ensaios, problemas de chegada de horário, chegar atrasado, não tirar música, não preparar, né? Vou botar tudo nessa parte. Mas, cara, o maior ponto deles, disso tudo que não dá certo, principalmente, é a visão. Uhum. Porque quando tu tem visão... Se tu entender por que tu estás ali, por que tu faz parte e eu faço parte de uma coisa maior do que eu vou me preparar, eu quero fazer o melhor possível, eu quero adorar a Deus ali, eu vou viver esse negócio. Eu não cumprir uma escala e ali tocar pra aparecer, né? É isso aí. Quando claro que vão ter nesse meio do caminho gente que vai estar ali pelo rolê de querer tocar com gente boa, querer tocar, aparecer, e a gente não tem como sondar o coração, e a Bíblia já fala, não é o nosso trabalho separar joio do trigo, a gente só vai matar o trigo. Né? Isso sempre aparece. Mas é normal. Pode parecer até na gente, né? A gente não querendo fazer, sabe? Claro. Então, não é o nosso papel, mas o nosso papel é dar a visão do que a gente quer. Assim, do momento que a pessoa não tá há um tempo servindo, não tá entrando na visão, a gente fala, cara, não tá fechando. Não tá se comprometendo, não tá com isso, mas não tá na visão. Então, acho que um dos modelos de a gente crescer é ter uma visão muito bem estabelecida. E claro que vai mudar um pouquinho de igreja para igreja, mas igrejas nossas gostam um pouquinho mais daquilo, outras igrejas gostam um pouquinho mais daquilo. A gente dá uma certa liberdade para eles poderem criarem, mas não abre mão de fazer o seguinte, olha, essa é a visão. Qualquer coisa que sair da visão, eu pego meu telefone, eu ligo pro líder de louvor e falo assim, mano, por que vocês tocaram isso aqui? Não, é porque pedia não sei o quê. Tudo bem? Então tá, beleza. A gente conversa. Não é que, tá ligado? Mas tem que conversar, tem que entender que tá fora daquilo que a gente tá pregando, entendeu? Então, eu acho que tem que ter essas trocas de ideias, enfim, como a gente falou já, de reforçar, né, cara? De trabalhar em cima, de sempre conversar e sempre fazer crescer. Amém. Tiagão, cara, muito obrigado. Amém. Quero te agradecer aí. Esse Amém. espaço é teu. Né? Amém. Muito obrigado aí por tudo que tu colocou. Agradeço a Deus, louvo a Deus pela tua família, pelo que ela trouxe para essa cidade e hoje para o mundo. Né? E como eu falei, mudando vidas de pessoas até hoje. Então isso eu acho que é o que faz a diferença e leva o nome de Jesus para onde precisa ser levado. Cara, obrigado. Deixa eu te apresentar a mão também, pra não ficar com inveja aqui do Teco, só sacanagem. Ele tá perto, né? Eu tô longe. Mas, cara, isso é uma honra te receber aqui. Tu faz parte de um legado que começou ali no teu pai. E é muito bonito ver tu seguir esses passos, mas mais do que seguir os passos do teu pai. Tu encontrar ou Deus te chamar e você ouvir o chamado de Deus para ti. E seguir os passos de Cristo, na verdade. Que foram os passos que o teu pai criou. Né? E seguiu, quer dizer, criou não. Os passos que o teu pai foi atrás também, né? Acho que é mais isso. Quando a gente olha para o nosso exemplo de alguém que é a nossa referência, mas consegue olhar através e ver Cristo e segui-lo, cara, isso é muito lindo, né? Sim. E isso é tão verdade que eu tô falando, porque o Ministério Avivar não é o ministério do teu pai, é o teu ministério, né? Com os teus amigos ali, claro, né? Claro.
E olha onde já chegou, né? Muito mais longe do que o próprio Bispo Flori, né? Enfim, quantos milhões de visualizações vocês têm no Maranata? Ah, cara, Eu olhei, tá? 350 milhões. Cara, É, milhões, eu não cara. lembro. Tipo, Eu olhei. mano, quantos brasileiros a gente tem no Brasil? 150 milhões? A gente tem 2 Brasils que já viu a música de vocês. Não, tomou proporções que são completamente Cara, fora daquilo que a gente maravilhoso. imaginava. Sim. assim, Maravilhoso, e não assim, eu sei bem disso, quem ministra louvor, cara, glória a Deus, porque assim, não é pra a gente aparecer, né? Enfim, não é- eu vejo isso em vocês. Não é preciso, não, são super simples, não estão Sim. nem com o nariz em pé. Que o nome de Deus seja louvado. Cara, glória a Deus pela Amém, vida de vocês, amém. pelo ministério de vocês, pela simplicidade que vocês têm na hora de subir no palco, adorar a Deus e descer. Sim. E fazer café e aniversário Ah, ali, é. deixar os outros. Esse café do aniversário eu não tomei, eu vou ficar devendo dever. ainda. Cara, mas essa experiência que é incrível. Por exemplo, a Maranata é a nossa maior, digamos assim, obra, né? Maior conclusão, né? Nesse mundo físico, assim, que teve mais proporção. E a pastora Fernanda, que canta a Maranata, hoje está pastoreando lá em New Jersey. Ela é pastora, ministrando louvor, junto com meninas ali, com meninos que são adolescentes, ela treinando, continuando esse processo, sabe? De estar dentro da igreja, de acreditar em pessoas, continuando. Ela e o pastor Vado lá também, junto com o bispo Sérgio, continuando esse legado, continuando pessoas, porque, cara, ela podia estar em qualquer lugar, tocando a vida dela e ganhando dinheiro dela, fazendo as coisas dela mas, cara, é a persistência naquilo que Deus chamou, sabe? Porque ela não foi injetado que ela seria uma estrela, cantaria pra todo mundo e aquilo seria o plano de vida dela. Não, ela foi injetada em Cristo e que ela mudaria pessoas. Então, se esse é o propósito principal, o resto vai continuar, entendeu? E ela continua o legado acima daquilo que a gente está vivendo agora. E ela também já não tinha criado, ela já tinha recebido aquilo que a minha mãe tinha vivido com as outras, entendeu? Com as outras ministras, enfim, lá, e assim a gente pretende continuar, sabe? Então vai entrando pessoas novas, a gente vai confiando em pessoas novas, a gente vai criando neles essa vontade de fazer o evangelho crescer, sabe? De não ficar se aparentando, cara, porque poderia ser, a gente às vezes chegando em locais que tá a gente do sertanejo, sabe? Porque é evento público, assim, né? E aí os caras ficam todo pomposos, banda de igreja, não sei o quê, aí às vezes dá vontade, sabe? Só pela carne. Abre teu Spotify rapidinho, só pra gente ver o negócio. Quantos milhões de visualizações entendeu? Mas assim, isso não pode, cara. Isso não pode subir pra Não nossa pode cair, cabeça. não pode cair. Porque a gente entra no mesmo mercado que eles estão e não é o que a Exato. gente vende. A gente não tá É isso vendendo aí. número, não tá vendendo Isso aí. impressão, a gente tá vendendo Isso aí. vida, sabe? Tem tá tudo a vendendo ver com o que a transformação. gente fala aqui Tudo a ver com o sempre. nosso podcast. Falei, cara, não Gente, tô nem aí. Se a gente tem 50 ou 1 milhão, se fizer diferença pra uma vida, como já fez várias pessoas, Sim. tem nos dado feedback, assim, dos testemunhos que têm sentado nessa cadeira e falado, cara, a gente já ganhou isso aqui, já tá mais do que pago já. Porque é onde a gente quer chegar. Que Legal. Deus seja engrandecido, né? Amém, amém. Cresça, enfim, a gente aqui tem que assumir mesmo. É isso. Valeu, É isso. Tiagão. Tamo Valeu, junto. Ricardo. Você que acompanhou, continua compartilhando, curtindo e levando aí esse episódio para mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça de conferir as músicas novas do Avivai, hein? É isso Não aí. esqueça. E Tainá, que nos ajudou, tá aí Valeu, nos Tainá. back. Obrigado, Tainá. Obrigado pelo apoio. E leve aí a palavra de Deus aonde você estiver indo, assim como a Palavra Viva tem levado, a Ministério Vivar tem levado. Valeu, Thiago. Valeu, Ricardo. Um abraço. Valeu!